Jornalismo é a vocação da Band. Desde os primeiros instantes da notícia do trágico acidente com o Fokker 100, voo 402 da TAM, que faria ligação entre o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a Rede Bandeirantes de rádio e televisão se mobilizou com suas equipes conjuntas para a melhor cobertura, para atender aquilo que o ouvinte e o telespectador esperavam dessa cobertura. Nós estamos mostrando imagens do local, um bairro da Zona Sul de São Paulo, o bairro do Jabaquara, onde está localizado o Aeroporto Internacional de São Paulo, aeroporto de Congonhas, aeroporto que chegou-se a pensar até em desativar, mas que continua funcionando para os voos regionais e ganhou uma nova força exatamente em função desses voos. Muitos são contra a permanência de tantos voos no aeroporto de Congonhas. Mas é preciso também concluir que numa situação como essa, em que um avião sai do controle, seria impossível, em qualquer que fosse a cidade, evitar as consequências do acidente, como está acontecendo, está sendo mostrado através da Rede Bandeirantes de televisão, pelo canal 21, o canal de São Paulo, e contado aos ouvintes pela Rede Bandeirantes de rádio. Ainda recentemente, nós tivemos um acidente com um avião russo, em Turim, no norte da Itália, também com vítimas em terra. Tivemos um acidente com um avião cargueiro norte-americano numa cidade do interior do Equador, também com vítimas em terra. E até agora nós estamos aí contando os mortos fora do avião. No avião eram 95 pessoas, sendo 89 passageiros e 6 tripulantes nesse fatídico voo 402 que saiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Congonhas, para chegar ao Rio de Janeiro e acabou caindo cerca de 1 quilômetro da pista, da cabeceira da pista do Aeroporto de São Paulo. Voo 402, que tinha a responsabilidade do comandante Moreno, uma das vítimas, exatamente nesse dia 31 de outubro, dia de Halloween, dia das bruxas nos Estados Unidos, uma tradição que também se transferiu para São Paulo, principalmente com a criançada curtindo muito esse tipo de comemoração, esse Dia das Bruxas que acaba sendo fatídico e exatamente também quando se comemora o Dia da Aeromoça. Hoje é o dia do comissário de voo e entre as vítimas estão comissários de voo. Enfim, São Paulo hoje vive um dia atípico. Há uma comoção geral, comoção que sempre acontece quando se verificam acidentes aéreos. Apesar das estradas matarem muito mais, toda vez que um avião cai, a comoção é geral e hoje esse acidente tem repercussão não só nacional, como também internacional, porque tudo que acontece na aviação imediatamente desperta o interesse das pessoas e principalmente de especialistas quanto às suas causas. Entre os mortos estava a jornalista Regina Lemos. Há 2 anos, Regina Lemos foi protagonista de uma tragédia. O seu marido, o publicitário Antônio Carlos Valério, foi morto a tiros por um adolescente durante uma briga numa lanchonete na Zona Sul de São Paulo. O publicitário foi defender uma mulher que estava sendo ameaçada por esse adolescente por ter derrubado mostarda no carro dele. Durante a confusão, o rapaz disparou vários tiros para o alto e um deles atingiu o coração do publicitário Antônio Carlos Valério. Depois da morte do marido, Regina Lemos, uma das vítimas desse acidente aéreo com o Fokker 100 da TAM, se engajou em várias campanhas contra a violência em São Paulo. Daqui a pouco nós estaremos trazendo mais informações sobre a lista de passageiros que foi divulgada pela TAM. Na manhã desta quinta-feira, após o trágico acidente com o Fokker 100 da TAM, na região do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Congonhas, a Rádio Bandeirantes, o canal 21 e a Rede Bandeirantes solicitaram ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Nelson Fonseca, a liberação do horário político no rádio e na televisão, para que os repórteres e toda a equipe pudessem informar, prestando serviços a toda a população. Surpreendentemente, no entanto, o Tribunal Regional Eleitoral negou o pedido, sob o fundamento de que não havia como atendê-lo, tendo em vista as exigências legais. Desta forma, os veículos de comunicação ficam impossibilitados de continuar a informar a população
vão ter de fazer uma pausa em suas transmissões, porque a lei, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, não prevê exceções sequer para acidentes como este, que vitimou mais de 100 de pessoas entre passageiros, tripulantes e moradores do bairro do Jabaquara. O repórter Sérgio Gabriel acompanha a movimentação que acontece na região onde caiu o Fokker 100 da TAM, o voo 402 que ia de São Paulo para o Rio de Janeiro. Sérgio Gabriel. Sérgio Santos também se engajando nessa cobertura, traz informações enquanto nós vamos vendo as imagens, o trabalho de rescaldo que é feito pelo Corpo de Bombeiros, a remoção dos corpos pelas viaturas do Instituto Médico Legal IML de São Paulo, também essas viaturas aí recebendo o reforço de caminhões da empresa a que pertencia o avião que caiu no bairro do Jabaquara, e Sérgio Santos traz mais informações. Ok, José Paulo, 12 horas e 23 minutos, nós falamos aqui da Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, em frente ao Instituto Médico Legal, para onde estão sendo removidos todos os corpos deste acidente com o Fokker 100 da TAM. Pelo menos a contabilização extraoficial é que já chegaram aqui no IML 63 corpos provenientes deste acidente na região do Jabaquara. Confusão por aqui, à medida que o tempo vai passando, vai se tornando muito grande. Alguns parentes chegam por aqui, mas não querem falar com a imprensa. Existe, evidentemente, uma grande movimentação de jornalistas na porta do Instituto Médico Legal, mas, em razão de um cordão de isolamento feito por policiais militares, o acesso às dependências do Instituto Médico Legal está vetado para jornalistas. Já chegaram por aqui 9 carros pequenos transportando os corpos e 2 caminhões. Nesses caminhões, a capacidade mínima são de 12 corpos. Inclusive, um dos caminhões não é um caminhão do Instituto Médico Legal, e sim um caminhão da própria empresa TAM. O caminhão a qual o repórter Dorival Bramon se referia agora há pouco na sua saída da região do acidente. Movimentação grande por aqui, em tranquilidade, e também por parte de curiosos. A entrada principal, aqui onde nós estamos andando, no Instituto Médico Legal, está completamente tomada por pessoas. Existe uma movimentação também por parte da Companhia de Engenharia de Tráfego, isolando toda a área próxima à entrada do Instituto Médico Legal. Repetimos a informação, a contabilização extraoficial. Já chegaram aqui no Instituto Médico Legal 63 corpos provenientes desse acidente com o Fokker 100 da TAM. José Paulo. E o trânsito caótico de São Paulo salvou a vida do consultor Luiz Carlos Revalva, que estava com o bilhete marcado para esse voo 402 da TAM. Ele não conseguiu chegar porque ficou preso num engarrafamento que se verifica todos os dias na rodovia Castelo Branco e também na Avenida dos Bandeirantes. Ele acabou viajando num outro voo e no aeroporto Santos Dumont, no Rio, contou que ficou sabendo do acidente no setor de informações da TAM. Uma outra pessoa, e esta ficou entre os passageiros, está incluído o seu nome entre os passageiros desse voo 402, Marcelo Amaral Ferra, não viajou, também perdeu esse voo e com isso salvou a sua vida. Marcelo Amaral Ferra, que consta na relação de passageiros desse voo 402, não embarcou. E há confusão de nomes também, pessoas identificando, isso é muito normal num primeiro momento em que sai uma relação dessas, conhecidos na lista. Está havendo uma confusão entre os nomes Eduardo Góes, um dos nomes de passageiros desse voo 402, e Eduardo Boss, que é diretor de uma empresa, diretor-geral de uma empresa. Eduardo Boss não estava nesse avião, ele sequer tinha viagem programada. O nome que foi divulgado, que está na relação da companhia aérea proprietária do aparelho Fokker 100, é Eduardo Góes. Apenas para tranquilizar, porque a empresa acabou recebendo vários telefonemas de pessoas que estavam preocupadas que pudesse se tratar desse diretor. Infelizmente, a vítima
É uma outra vítima que infelizmente perdeu a vida, mas Eduardo Boss, que é diretor de uma empresa aqui de São Paulo, não viajaria para o Rio de Janeiro e, portanto, não é a ele que se refere essa lista. É Eduardo Góes, o nome do passageiro incluído nesse voo da TAM. Havia também voos de conexão e passageiros desses voos de conexão que embarcaram no aparelho Fokker 100 com destino ao Rio de Janeiro. E os passageiros do voo 477 da Transbrasil, que iam para Porto Alegre com escala em Curitiba, também sofreram um grande susto esta manhã no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Mas aí um susto de outra ordem. É que houve ameaça de bomba no aparelho da Transbrasil, que decolaria às 8 horas e 15 minutos. Coincidentemente, mais ou menos o horário em que embarcavam os passageiros para o voo 402, com horário marcado para as 8 horas e 20 minutos aqui em São Paulo. Este voo da Transbrasil decolaria às 8h15 do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Passageiros do voo 477 da Transbrasil para Porto Alegre, com escala em Curitiba. Tiveram de abandonar a aeronave às pressas. A Polícia Federal acionou seus agentes para checar o avião, que foi afastado da pista. As bagagens dos passageiros e tripulantes foram revistadas e todos ainda aguardam a liberação para seguir destino, repetimos, deste voo 477 da Transbrasil, do Rio de Janeiro para Porto Alegre, com escala em Curitiba. Houve ameaça de bomba nesse aparelho e os especialistas estão, neste momento, procedendo a uma vistoria cuidadosa e só após isso é que a liberação poderá ser feita. Sérgio Gabriel, acompanhando tudo o que acontece na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo, onde caiu o avião da TAM, o Fokker 100, que ia de São Paulo para o Rio. Sérgio. Neste momento, sobrevoando justamente a região do bairro do Jabaquara, um bairro de classe média da cidade de São Paulo, onde por volta das 8h40 desta manhã aconteceu um acidente com o avião do voo 402 da TAM, um Fokker 100, que saiu aqui do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino ao aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Nós estamos sobrevoando, essa é a distância máxima que nos é permitida aproximar do local do acidente. Dá pra gente ver bem a região do bairro de Jabaquara, próximo à região ali onde tem uma garagem de ônibus, aonde aconteceu o acidente. E é possível também a gente notar como é pequena a distância da região onde o avião caiu para a pista do aeroporto de Congonhas. É realmente muito perto o local de decolagem do avião, a pista do aeroporto de Congonhas, do local aonde o avião caiu por volta das 8h40 desta manhã. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações aqui da região do Jabaquara sobre o acidente com o avião do voo 402. Zé Paulo. E pela imagem que está sendo mostrada, dá para aqueles que não são de São Paulo perceber como é densamente povoada a área em que fica o Aeroporto Internacional de Congonhas. Uma área densamente povoada. O aeroporto precedeu a chegada do Progresso. Várias avenidas importantes cruzam as imediações do aeroporto de Congonhas. São vias de ligação norte-sul e também para atingir a ligação rodoviária para a Baixada Santista, pela Avenida dos Bandeirantes em direção ao sistema Anchieta Imigrantes. Enfim, é uma área densamente povoada, esta em que se situa o Aeroporto Internacional de Congonhas, de onde tentou decolar por volta de 8h20 da manhã de hoje, esse avião do voo 402, o avião Fokker 100 da TAM, com destino ao Rio de Janeiro, sem conseguir, saindo da pista e caindo logo adiante, a não mais de 1 quilômetro da cabeceira da pista e causando toda essa destruição que as nossas câmeras estão captando. Ricardo Capriotti tem mais informações, é mais um repórter que vem para esta cobertura conjunta da Rede Bandeirantes, do Canal 21, o Canal de São Paulo, da Rede Bandeirantes de Rádio. Ricardo Capriotti. Muito bem, Zé Paulo, são 12 horas e 32 minutos. Nós falamos aqui do local do acidente, no bairro do Jabaquara. Nós estamos ao lado do delegado da Seccional Sul, Romeu Tuma Júnior, que está aqui também acompanhando os trabalhos iniciais já preliminares para apurar esse acidente com o Fokker 100 da TAM. Romeu Tuma Júnior, o senhor já pode antecipar o que poderia ter acontecido com esse Fokker da TAM? É muito prematuro, né? Nossa prioridade nesse momento
tentar identificar os corpos para fazer a liberação. E agora há uma informação chegando que nós estamos confirmando nesse momento também, doutor Romeu Tuma, de que foram encontrados 2 quilos de cocaína. O DENASC já confirmou essa informação aqui no local do acidente. O senhor tem alguma informação a respeito disso? Ninguém confirmou nada. Quem fez a apreensão de um produto parecido com cocaína fui eu. Nós não sabemos quantos quilos são, não sabemos se é cocaína. Já está sendo apreendido no distrito, vai ser encaminhado imediatamente para o ML para fazer um laudo preliminar para dizer se realmente é droga ou não. A informação que nós recebemos nesse momento que o DENASC confirmou já que trata-se de cocaína. Agora, num tipo de acidente como esse, doutor Romeu Tuma Júnior, dá para já antecipar responsabilidades num caso como esse? O senhor já chegou a ter algum tipo de contato com os responsáveis da TAM e já dá para se apurar algum tipo de responsabilidade nesse caso? É prematuro, nós temos que fazer uma investigação com as testemunhas que estão próximas, as pessoas que moravam nas residências próximas, quem viu alguma coisa, evidentemente as pessoas da TAM. Enfim, é uma investigação que leva um tempo, tem que ser feita com bastante cautela. A parte técnica da investigação a própria aeronáutica vai fazer, depois vai dar subsídio ao nosso inquérito. Hoje a prioridade é identificar rapidamente os corpos para poder liberar para as famílias. Voltando ao assunto droga, ninguém pode ter afirmado nada. A apreensão foi feita por nós mesmos, está no distrito agora para ser apreendida e vai para o ML para dizer se é ou não e quanto tem de peso. Agora, o senhor entende também que daqui para frente o trabalho de resgate dos corpos e também de identificação deve ser agilizado pelo número de pessoas que estão trabalhando aqui? Nós montamos um sistema já com o pessoal do ML, com o próprio RGB, de localizar tudo no ML Central, para que as famílias possam se dirigir para lá daqui a algumas horas. Porque como muitos corpos estão carbonizados, nós estamos reforçando todo o pessoal de identificação. Tem um delegado lá no local já para fazer as requisições dos exames de corpo de delito, para tentar identificar. Eu conversando com o perito, é uma situação muito complicada, uma coisa demorada, porque realmente os corpos estão muito carbonizados, então a identificação... O senhor já tem o número total dos corpos resgatados? Não, oficialmente nós não temos nenhum número, nós temos alguns números aproximados que giram em torno de 90. Muito bem, obrigado ao delegado da Seccional Sul, doutor Romeu Tuma Júnior. Zé Paulo falando conosco por aqui. Inicialmente haviam 74 corpos já sido resgatados, mas esse número aumentou com certeza porque aos poucos mais corpos vão sendo resgatados aqui dos escombros e, pois não, quantos corpos já foram resgatados? 89 corpos, a última informação aqui, Zé Paulo, no local, porque alguns caminhões já saíram daqui levando os corpos para o IML Central aqui da cidade de São Paulo, 89 corpos, o último número oficial daqui da tragédia que aconteceu na cidade de São Paulo, aqui no bairro do Jabaquara. 9 seria o número de passageiros deste voo 402. Mas um dos passageiros que se encontra na lista, Marcelo Amaral Ferra, perdeu o voo. Resta saber se o seu lugar foi ocupado por algum passageiro de última hora. Nós vamos repetir aqui em tópicos a lista divulgada pela companhia aérea TAM de passageiros deste voo 402 que tentou decolar do aeroporto de Congonhas por volta de 8h25 da manhã de hoje e acabou caindo sobre prédios e casas no bairro do Jabaquara, nas proximidades do aeroporto. Alberto Coimbra Viei, Aloísio C. Fonseca, Aloísio Calil Matia, Amauri Pimenta Almeida, André Estevam, André Luiz Linden, Andrius Davi, Aquino J.R. G, Araújo Filho Flávio, Ariovaldo Riccioli, Arlindo Oliveira Filho, Arthur Eduardo Gaspa, Renato Barros, Cornélia Bauer, Camilo Marina Camilo, Carlos Mário Vieira, Carlos Yukio Morishi, Davi Boyanovski, David Francis Tobol, Eduardo Góes, Eduardo Silva Taio. Daqui a pouco continuaremos relacionando os passageiros do voo 402, lista fornecida pela TAM. O repórter Alessandro Torres ouviu uma testemunha da queda do avião da TAM. São depoimentos chocantes até, mostrando ainda as pessoas abaladas, várias delas próximas ou saídas do estado de choque que um acidente dessas proporções causa.
Vamos então ao Alessandro Torres com uma testemunha do acidente. Este aqui foi o primeiro local atingido pelo avião Fokker 100 da TAM. Ele bateu primeiro no telhado deste prédio, que fica na rua Juruparê. E em seguida, o avião atingiu em cheio este mercado, caindo depois lá atrás. No segundo andar do prédio atingido, a laje desabou. Por sorte, o segundo andar estava desocupado e ninguém se feriu. Uma das moradoras do andar de baixo presenciou o acidente. Segundo ela, o avião já estava em chamas quando se tocou com o prédio e também estava fora de rota. Foi muito grande o barulho. De qualquer forma, o avião já passou por aqui pegando fogo. Passou pegando fogo. Eu senti o calor, quer dizer, ele passou em cima do meu prédio e eu senti o calor aqui na janela. Antes dele cair, antes dele tocar no prédio, ele já estava pegando fogo. Já estava pegando fogo. Então foi uma coisa muito forte. Aí, por isso que eu digo para você, não dá para saber se foi explosão, porque o barulho de avião não era. Só avião normal não era. Aí a matéria do Alessandro Torres com uma das testemunhas. Viram, o prédio foi atingido de raspão quando o avião passou e foi cair mais à frente e aí sim atingindo em cheio tanto um prédio como várias casas. As imagens estão mostrando a destruição no bairro do Jabaquara, bairro em que se localiza o Aeroporto Internacional de Congonhas, em São Paulo. Vamos continuar relacionando da lista fornecida pela TAM, Transportes Aéreos Regionais, proprietária do avião Fokker 100, os passageiros que embarcaram nesse voo 402 com destino ao Rio de Janeiro. Elias Alves Queiro, Ernesto Igel, César Franca, Francisco José Rodrigues, Carla Generali, Geraldo Luiz Arede, Godoy Amado Filho, Henrique Marques, Ruser Hyde. A identificação é apenas de Mr. Ruser Hyde, o que leva a acreditar que se trate de um estrangeiro. Ivo Roberto Gutchar, José Raal Abu Assal, Júlio Dutra Toledo, Jorge Klepetar, Laércio Cremasco, Luiz Antônio Amando, Luiz Carlos Simões, Luiz Fernando Gouveia, Manuel João Júnior, Marcos Aurélio Rios, Maria Emília R. Vale, Marilene Jimenez Haddad. Consta na lista o nome de Marcelo Amaral Ferra, que, como já informamos, perdeu o voo, não chegou a tempo para embarcar e, com isso, salvou a sua vida. É a cobertura conjunta que fazem a Rede Bandeirantes, o Canal 21, o Canal de São Paulo e a Rede Bandeirantes de Rádio, neste acidente com o avião Fokker 100 da TAM, que levantou voo, tentou levantar voo de São Paulo por volta de 8 horas e 20 minutos, horário marcado para a decolagem, com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e que caiu nas proximidades da cabeceira da pista do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Congonhas. Continuamos com as imagens do trabalho de rescaldo e do resgate de possíveis vítimas que ainda existam, principalmente nos escombros dos prédios atingidos pelo avião. Repórter Luci Molina trazendo novas informações. José Paulo de Andrade, o governador de São Paulo, Mário Covas, sobrevoou agora há pouco várias vezes a região do acidente com o avião Fokker 100 da TAM. Ele disse que ficou consternado com a dimensão do acidente. Agora, já de volta ao gabinete no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo Paulista, o governador está a todo momento em contato com o comando do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil para ter mais detalhes do acidente. E nesta tarde ainda, o governador Mário Covas vai falar sobre esse grave acidente com o avião Fokker da TAM. José Paulo. Este é o segundo acidente que acontece em São Paulo, envolvendo as proximidades de aeroportos. Há alguns anos, tivemos a queda de um Boeing cargueiro da Transbrasil que vinha de Manaus com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos, em Cumbica, e que a 4 quilômetros sobre várias casas, fazendo vítimas também no solo. Aquela foi uma questão jurídica que demorou muito. Nós estamos mostrando imagens
da parte traseira do avião sendo retirada, aí um dos carros atingidos na queda do avião. Tivemos aí o depoimento já de um motorista que foi surpreendido. Ele vinha com o seu carro quando de repente viu o avião vindo naquela direção em que se encontrava. E ainda em estado de choque foi atendido, mas passa bem num dos prontos-socorros. Por falar nisso, os hospitais que atendem aos feridos, infelizmente os feridos são em número pequeno, porque a letalidade foi muito grande nesse acidente com o avião da TAM. Os hospitais que atendem esses feridos fazem um apelo que a população doe sangue, principalmente os tipos mais raros, sangue O positivo e O negativo. Há sempre necessidade desse tipo de sangue, não apenas quando ocorre uma tragédia. Os hospitais são o pronto-socorro do Hospital Jabaquara, o Hospital das Clínicas, no primeiro andar do prédio dos ambulatórios, no Complexo das Clínicas, e também a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes fica nas proximidades do aeroporto de Congonhas, fica na Rua das Perobas, e também faz apelo para a população. As equipes médicas do hospital estão no local procurando possíveis feridos e no pronto-socorro do Jabaquara, 8 pessoas já foram liberadas, sendo que 8 continuam internadas, uma delas em estado grave. Dirceu Barbosa Giraldi, de 39 anos, que está na UTI com queimaduras por todo o corpo. Nós continuamos relacionando da lista fornecida pela TAM, os passageiros que embarcaram no voo 402 com destino ao Rio de Janeiro. Marta Almeida Palma, Marta Costa Fantini, Maurício Sá Fortes, Alexandre Melo, Henrique Mentoni, Mohamed Chay Kadzer, Cristiano Neto, José Nogueira, Olavo Rui Ferreira, Paulo Prado Filho, Paulo Marcelo Cara, Lúcio Castro Pinto, Raimundo de Paulo, Regina Lemos Valério. Aqui se trata da jornalista Regina Lemos, que, como lembramos, agora há pouco, há 2 anos e meio, passou por uma tragédia pessoal com a morte do seu marido, o publicitário Antônio Carlos Valério, morto a tiros por um adolescente durante uma briga em lanchonete da Rua Joaquim Floriano, no bairro do Itaim, em São Paulo, quando foi defender uma mulher que estava sendo ameaçada pelo adolescente. Regina Lemos se engajou a partir daí em várias campanhas contra a violência em São Paulo. E ela acaba sendo uma das vítimas fatais desse acidente em que não há sobreviventes com o voo 402, o Fokker 100 da TAM, que caiu nas imediações do aeroporto de Congonhas. Ricardo Alain Maciel é outra vítima. Eli Romero, Rubens A. Brito, Sandro Moretti Ferreira, Maria Sena, Sérgio Bleinat, Sérgio Nissosi, Gustavo Serrano, Mohamed Shaikzoe, Denis Souza, Luiz Tamielo, Washington Carvalho, William Arjona, Wolfgang Hans Jansten, Bárbara Haidt. Esses os passageiros que embarcaram em São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, o voo 402 da TAM. Havia passageiros também de outras conexões, que são identificadas apenas pelo número pela companhia aérea. Daqui a pouco estaremos relacionando esses passageiros que vieram de outras localidades para fazer a conexão aqui em São Paulo. Voltamos com o repórter Sérgio Santos no Instituto Médico Legal, onde começam os trabalhos de identificação dos corpos que foram recolhidos no local do acidente. Sérgio Santos. Por volta do meio-dia, começou a acontecer um congestionamento com os carros que transportam corpos aqui no Instituto Médico Legal. Não houve tempo suficiente de descarregar os carros que já haviam chegado, por isso as outras viaturas que chegavam da região do Jabaquara, onde caiu o Fokker 100, conseguiram entrar no Instituto Médico Legal. Pelo menos 44 corpos já chegaram aqui no Instituto Médico Legal. Aquele caminhão que a gente está vendo ali agora
Segundo informações do próprio motorista do caminhão, existem pelo menos 12 pessoas no interior deste maior. Chegando mais um e esse que está parado. São muitos corpos chegando. O pessoal que está aqui de plantão hoje não consegue dar conta desse recado. Um outro detalhe interessante também, já é a movimentação de pessoas por aqui. Muita gente, muitos curiosos, mas pelo menos até agora nenhum familiar veio fazer o reconhecimento dos corpos. A Polícia Militar conta, pelo menos até agora, com 12 homens aqui no Instituto Médico Legal e nenhum incidente foi registrado. Entre as vítimas fatais do acidente com o avião da TAM esta manhã, está Ernesto Igel, de 27 anos, filho e herdeiro do presidente do Grupo Ultra, Peri Igel. Ernesto era formado em administração de empresas e vinha sendo preparado pela família para assumir os negócios do Grupo Ultra. O pesquisador do Centro Tecnológico da Marinha, gerente de informática do Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear, Flávio de Araújo Filho, também foi uma das vítimas. O pesquisador participaria hoje no Rio de uma palestra durante o 6º Congresso Geral de Energia Nuclear, que acontece no Hotel Glória, na zona sul do Rio de Janeiro, sobre o tema termohidráulica de reatores nucleares. Então, Ernesto Igel, filho do presidente do Grupo Ultra, Peri Igel, e que seria o seu herdeiro, assumiria os negócios no grupo, e também o pesquisador do Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear, IPEM, Flávio de Araújo Filho, entre as vítimas do voo 402. E agora temos as vítimas das conexões que foram feitas aqui em São Paulo, pessoas que vieram de outras localidades para embarcar neste voo da TAM. Hilton Rodrigues, Mauro Matos, Maria Lima, Felomena Rodrigues, conexão KK529, Balanciano Feliz, H. Simeone, Roberto Fischer, da conexão KK933. Infelizmente não temos condição de identificar o que venham a ser essas conexões aqui, apenas o esclarecimento posterior da Assessoria de Comunicação Social da TAM, que poderá dizer o que é que significa cada uma dessas siglas. Na conexão KK539, Walter Manhães. Continuamos com imagens do local do acidente que ocorreu na manhã de hoje, por volta de 8h30. E vamos chamar o repórter Olivério Júnior com mais informações. Bem, Zé Paulo, nós estamos aqui acompanhando todo o desenrolar desse acidente de grandes proporções na zona sul de São Paulo, mais especificamente no bairro do Jabaquara. E exatamente esse bairro teve cortada toda a sua energia. A energia ficou completamente desligada de toda a região e agora a Eletropaulo já está refazendo boa parte das ligações. Nós estamos ao lado do engenheiro que é superintendente da Eletropaulo dessa região, Dr. Assad Buzaid. Na realidade, vocês imediatamente desligaram e desconectaram toda a energia dessa região, não foi isso? Exatamente. A energia foi toda desligada em um bom trecho por medida de precaução. Agora, nós estamos deixando somente a parte onde ocorreu o acidente, com cerca de aproximadamente 100 consumidores sem energia. Os demais, nós estamos restabelecendo e dentro de 15 a 20 minutos, a energia voltará para esses consumidores. Até agora, ninguém conseguiu identificar quantas casas, na realidade, foram vitimadas, quantas casas sofreram com esse acidente. A Eletropaulo tem mais dados até, porque vocês têm toda a ligação a ser feita. São 100 casas aproximadamente, um número menor. Como é que o senhor pode... Repórter Olivério Júnior com informações sobre o fornecimento de energia elétrica na região. Pode continuar, Olivério, se tiver em condições. Continuamos mostrando, vejam só a destruição em ruas próximas ao local do acidente. Mais um carro que foi atingido por partes do avião. O avião foi se desfazendo ao longo do caminho. Ali está uma parte da fuselagem do avião Fokker 100 da TAM, que tentou levantar voo, desviou para o lado direito, quando normal, na decolagem seria ir para o lado esquerdo. Não se sabe se por problema na turbina direita, que pode ser uma das causas do acidente, a turbina ter tido problemas no momento da arremetida, e depois acabou caindo do lado direito, atingindo essas casas, esses carros, e com vítimas também
no chão, quando o normal seria procurar o lado esquerdo da posição em que decolou da pista do Aeroporto Internacional de Congonhas. Na verdade, o avião não chegou a levantar voo. O piloto, o comandante Moreno, não deve ter sequer recolhido o trem de pouso, porque quando chegou na altura da metade da pista, em que o avião já deveria estar levantando voo, o comandante deve ter detectado o problema. E com a velocidade que vinha, ele acabou se projetando fora da pista sobre as casas. Não se pode nem dizer que o avião decolou. Ele saiu da pista do aeroporto, que fica mais alta, né, uma posição mais elevada do que as casas, e foi cair logo à frente, atingindo todo esse quarteirão que nós estamos mostrando. São imagens fortes que a televisão mostra e que o rádio conta para os seus ouvintes nessa cobertura conjunta de uma rede que tem vocação de jornalismo, a Rede Bandeirantes de rádio e televisão, e agora com a sua nova emissora, o canal 21 UHF, o canal de São Paulo. É uma transmissão conjunta, estão irmanadas as equipes de televisão e de rádio para as melhores informações sobre este acidente, que hoje tem repercussão internacional e que ocorreu em São Paulo, nas proximidades do aeroporto de Congonhas. Continuamos mostrando imagens do local em que está sendo feito o rescaldo, ainda equipes de resgate também circulando pelas ruas, pelas casas atingidas, na busca de prováveis sobreviventes nas casas. Muita curiosidade, como sempre acontece nessas ocasiões, as autoridades policiais têm dificuldades para conter a curiosidade popular. Curiosidade que num primeiro momento foi dos moradores das imediações, mas que agora já começa também a levar pessoas de outras regiões da cidade para saber o que aconteceu exatamente. Nós temos uma imagem de arquivo da jornalista Regina Lemos. Repetimos, é uma das vítimas, ela estava entre os passageiros do voo 402. Essa é a jornalista Regina Lemos, sofrida depois da tragédia pessoal que se abateu sobre a sua vida, a morte do marido, o publicitário Antônio Carlos Valério, que foi socorrer uma mulher que estava sendo ameaçada por um adolescente por ter derrubado mostarda no carro dele. Durante a confusão, esse rapaz, um estudante, disparou vários tiros e um deles acabou atingindo o publicitário Antônio Carlos Valério, marido da jornalista Regina Lemos, que é uma das vítimas fatais do acidente. O Corpo de Bombeiros, desde o primeiro momento, compareceu primeiro para apagar os vários focos de incêndio que surgiram após a queda do aparelho. O aparelho ia levantar voo, ia decolar do aeroporto de Congonhas, portanto estava com carga plena de combustível em seus tanques. Por isso, nesses focos de incêndios, é que houve a morte aí por carbonização da maioria dos passageiros, e algumas imagens impressionantes foram mostradas no transporte dos corpos em sacos para as viaturas, inicialmente do IML e depois também para um caminhão de carga da companhia aérea proprietária do avião. Estabeleceram-se vários focos de incêndio e prontamente o Corpo de Bombeiros tem inclusive uma companhia ali em frente à entrada principal do Aeroporto Internacional de Congonhas, já se fazia presente, como presente está em todas as tragédias que acontecem não só em São Paulo. Realmente é uma vocação de trabalho, de prestação de serviços e de solidariedade a que tem o Corpo de Bombeiros e que é sempre o primeiro a chegar nas grandes tragédias urbanas que marcam a vida de todos nós, como essa, nesse dia 31 de outubro, a queda do avião Fokker 100, que faria o voo 402 ligando São Paulo, aeroporto de Congonhas, ao Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, e que caiu logo após a decolagem. Continuamos mostrando imagens do local. A CET e o DSV, que são os órgãos responsáveis pelo trânsito de São Paulo, também prontamente acorreram para
isolar o local. Essas são fitas que impõem aí uma obrigação às pessoas de não ultrapassarem, para não atrapalhar os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelas equipes de resgate, que estão procurando não só vítimas, mas também pontos perigosos, como botijões de gás, por exemplo, que ficaram expostos aí ao calor da queda, e nós estamos vendo ali o bico do avião Fokker 100 da TAM. É uma das poucas partes do aparelho que, se poderíamos dizer assim, se mostra ainda em condições de ser identificada, porque a maior parte das peças foi se fragmentando à medida em que o aparelho avançava sobre esse quarteirão. Essa aí é a casa que foi atingida exatamente ali na sua entrada pelo bico do aparelho. Ali estão botijões de gás, estão homens da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, estão fazendo esse rescaldo cuidadoso. A Sabesp também compareceu com suas equipes, porque de um dos prédios atingidos escorria uma água forte, um filão de água lá de cima, direto do filete de água lá de cima, direto da caixa d'água, e a Sabesp prontamente acorreu ao local para fazer com que não faltasse água para o Corpo de Bombeiros e para fazer as intervenções pontuais onde fosse necessário, como nesse prédio em que a água caía do último andar. Infelizmente, para as equipes de resgate, restou pouco trabalho, porque a maior parte das vítimas foram vítimas fatais. A morte esteve presente neste acidente. E vamos chamar a companheira Adriana, lá do Rio de Janeiro. Durante toda a manhã foi grande o movimento no balcão da TAM, no aeroporto Santos Dumont, no Rio. São pessoas que vieram buscar informações de parentes que estavam no voo da empresa das 8h23, que saiu de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. Essas pessoas estão sendo levadas para uma sala reservada onde a imprensa não tem acesso. O clima por aqui é de muita tristeza. No voo estavam 89 passageiros e 5 tripulantes. Não há sobreviventes. O advogado Rubens Serra, que teve o nome divulgado na lista da TAM como uma das vítimas, chegou agora há pouco ao aeroporto Santos Dumont. Ele pegou o voo da ponte aérea das 10 da manhã. Esse é um dos nomes que constavam, então, na relação da TAM e que, felizmente para ele, não conseguiu embarcar, não chegou a tempo. É um dos nomes relacionados e que acabou não embarcando. Aliás, não chegou a voar, ou não chegou até o balcão. Ele viajou num outro voo, esse Rubens Serra. Quem também escapou de ser uma das vítimas fatais do acidente foi Marcelo Amaral Ferra, cujo nome se encontra na relação fornecida pela empresa aérea TAM, proprietária do Fokker 100, que caiu esta manhã no bairro do Jabaquara, região do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Cobertura da rede Bandeirantes, de rádio e televisão, e Canal 21, o canal de São Paulo. Cobertura conjunta, mobilizando todos os recursos humanos das redes de rádio e televisão para melhor informação. Jornalismo é a vocação da Bandeirantes, que está cumprindo seu compromisso com o público paulistano, paulista e brasileiro, e cedendo imagens também para serem mostradas no exterior. Aí pessoas procurando informações, muita gente que mora ali no bairro, que tem amigos na região em que caiu o avião, também procurando saber informações dos amigos, também de parentes, familiares chegando desesperados, vendo esse cenário aí de guerra, que lembra muito Beirute, na época dos bombardeios quase diários. Cenário de destruição, um rastro de destruição deixado pelo aparelho Fokker 100 da TAM ao sair da pista do aeroporto de Congonhas e não conseguir levantar voo em direção ao Rio de Janeiro. Imagens da rede Bandeirantes.
e do canal 21, o canal de São Paulo. Nós não temos nenhuma dúvida que vai se estabelecer a partir aí da apuração das causas do acidente, e ainda é cedo para falar sobre isso. É preciso recuperar a caixa preta, o que certamente está sendo feito, mas vai se reacender a discussão sobre a oportunidade do aeroporto de Congonhas continuar funcionando com a carga aérea que se verifica um dos aeroportos mais movimentados da América Latina. Vamos mostrar imagens, estamos mostrando imagens do local do acidente, imagens feitas mais cedo, logo após a queda do aparelho Fokker 100 da TAM, voo 402, que ia de Congonhas para o Rio de Janeiro. Aí as imagens dos primeiros corpos removidos pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. É o começo do resgate dos corpos. Ali está a parte traseira, a cauda do avião Fokker 100. Vejam só o pedaço que sobrou. O avião, e aí mais uma imagem mostrando a cauda do aparelho, o que sobrou da cauda do aparelho. Vejam só a fuselagem toda retorcida devido ao incêndio provocado na queda do aparelho, a desolação de quem viu o seu imóvel destruído, o rescaldo feito pelo Corpo de Bombeiros, enfim, um cenário de desolação, mas ao mesmo tempo um cenário de solidariedade. Pessoas curiosas, ali procurando ver mais de perto a movimentação toda do Corpo de Bombeiros e também os restos do aparelho. Equipamento para primeiros socorros, equipamento de emergência. A população, como sempre acorre para dar a sua colaboração, a sua solidariedade. Pelo excesso de corpos, a TAM acabou cedendo 3 caminhões de carga para poder tirar os corpos. A TAM Transportes Aéreos Regionais, pelo excesso de corpos que seriam transportados pelas viaturas do IML, o que certamente demoraria muito, colocou 3 dos seus caminhões de carga para colaborar com as autoridades e transportar os corpos para o Instituto Médico Legal, para esse difícil trabalho de identificação que já começou a ser feito. Daqui a pouco estaremos trazendo novas informações. Continuamos mostrando imagens neste momento, 1h05 da tarde, e vamos chamar o repórter Olivério Júnior. Bem, Zé Paulo, nós estamos retornando aqui e nós temos nesse momento, como você pode acompanhar pelas imagens, todo um trabalho que foi montado com um trator, já tirando os escombros, tudo aquilo que sobrou na realidade do aparelho Fokker 100 da TAM envolvendo esse acidente. E daqui, exatamente nesse momento, nós podemos ter uma dimensão de tudo o que aconteceu aqui. O acidente aconteceu lá no alto daquele prédio. Nós vamos mostrar um prédio de 3, 4 andares, talvez, no máximo. A aeronave bateu lá, ela veio em direção sul, em direção sul da cidade de São Paulo, e aí ela acabou se desmantelando por toda essa região. E agora nós vamos mostrar, essa é a parte, talvez, do meio do avião. Existe uma parte lá atrás, onde a gente pode ver até uma turbina. E agora sim, nós vamos andar um pouco, nos locomover aqui. Então, eu peço a chegada do nosso câmera aqui e nós vamos acompanhar a parte frontal da aeronave e toda a destruição. E toda a destruição que foi verificada. É exatamente essa parte aqui, como a gente pode observar, essa é a parte frontal da aeronave. E neste lugar aqui não está sendo permitida a entrada da imprensa, só o pessoal da Polícia da Aeronáutica está trabalhando, porque existe ainda um risco eminente de acidente. Por quê?
porque existe aqui um botijão de gás nesta casa. Os policiais estão aqui contendo exatamente a passagem das pessoas. O botijão de gás está aqui atrás e agora, tanto o delegado Romeu Tuma Júnior, como oficiais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão conversando, e da Defesa Civil também, para que possa ser observada a área, para que se possa trabalhar com mais segurança. Tanto que nós temos aqui, por exemplo, uma fotógrafa que foi proibida de entrar. A imprensa não tem acesso, apenas o pessoal da Defesa Civil, o pessoal do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, que podem se locomover, que podem andar normalmente lá na frente. Essa é a parte frontal da aeronave, o Fokker 100. Não dá nem para observar qual é o prefixo, porque nós temos aí a parte frontal completamente retorcida e essa aeronave que se dividiu em partes. Essa é a parte inicial. Mais uma vez poderemos mostrar do nosso lado esquerdo, lá no fundo, a parte talvez do meio da aeronave e mais lá para o fundo, a parte final ou do meio da aeronave, e ainda mais para o fundo, onde trabalha um carro do Corpo de Bombeiros, existe aí a possibilidade de termos a parte final desse Fokker 100 da TAM. Informações importantes: a Eletropaulo está reestabelecendo a energia elétrica da região, que logo no início da manhã foi completamente desconectada. Nesse momento ela está sendo restabelecida. Em torno de 100 casas ainda permanecerão sem o fornecimento da Eletropaulo. A Sabesp continua fornecendo água, até porque ela é muito importante, por exemplo, no começo da manhã, em função do incêndio, e nesse momento para eliminar qualquer foco de fogo que possa acontecer. E uma outra informação importante é a respeito da caixa preta. Ela foi localizada pelos policiais da aeronáutica, esses policiais que continuam trabalhando ainda aqui no local, e evidentemente essa caixa preta já está sendo levada para o seu destino, que é importante. Mas aqui abaixo nós temos ainda 2 botijões e, para sorte, mais para a sua esquerda. Agora para a sua esquerda, Mumu, por favor, para que nós possamos ter 2 botijões de gás quase que incendiados, mas eles na realidade não explodiram. Evidentemente a gente tem essa imagem aí, que é uma imagem importante, e nós estamos mostrando então os policiais, o pessoal da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, como você mesmo, José Paulo de Andrade, falava há pouco. O Corpo de Bombeiros chegou imediatamente. Então logo houve o acidente, o Corpo de Bombeiros chegou imediatamente, tentando evidentemente minimizar principalmente o foco de incêndio, que era muito grande na região. Porque quando a aeronave bateu, o que aconteceu foi exatamente o seguinte: o querosene do avião foi jogado por toda a extensão da rua. Muitos carros foram completamente carbonizados a partir deste acontecimento. Daqui a pouco, José Paulo de Andrade, nós retornaremos com outras informações. Vejam só a destruição causada pela queda do aparelho. Ali está o nariz do Fokker 100, o voo 402, que ia para o Rio de Janeiro. Em termos de reparação civil, olha, é um processo que certamente vai se prolongar por muito tempo ainda na Justiça, mas é uma etapa posterior. Por enquanto nós estamos preocupados aí com a identificação dos corpos, com o trabalho de rescaldo, para saber se há ainda a possibilidade das equipes de resgate chegarem a alguma vítima, possivelmente com vida, debaixo desses escombros. E agora há pouco o vice-presidente da TAM, Luiz Eduardo Falco, deu entrevista coletiva quando informou que o relatório final sobre o acidente deve sair em 30 dias e que o Brasil está totalmente capacitado para ler as caixas pretas do avião. E conforme informou Olivério Júnior, a caixa preta do aparelho foi recuperada pelo Corpo de Bombeiros e pelas autoridades da Aeronáutica. Repórter Ana Aragão com mais informações. Exatamente, José Paulo de Andrade. E o Luiz Eduardo Falco, que é o vice-presidente de operações da TAM, Transporte Aéreo de Marília, ele volta a conceder uma entrevista coletiva daqui a alguns instantes. Nós estamos aguardando, há uma quantidade muito grande de jornalistas aguardando aqui na sede administrativa da empresa e não muito distante do local do acidente. E segundo informações preliminares, o Fokker 100 estava na rota e se desviou para a direita durante o procedimento de decolagem em função de algum problema na turbina. Isso ainda não confirmado oficialmente e que evidentemente está revelado após a leitura da caixa preta. Todos esses detalhes serão
decolagem. Nós sabemos que o avião saiu às 8 horas e 20 minutos de Congonhas, pontualmente, conforme nos foi confirmado aqui, direto para o Rio de Janeiro, onde chegaria às 9 horas e 10 minutos. Mas todos esses detalhes, se ele explodiu no choque, quantos minutos após a decolagem, que altitude, todos discutidos durante essa entrevista coletiva que está sendo aguardada aqui, que será concedida novamente pela segunda vez por Luiz Eduardo Falco, vice-presidente de operações da TAM. Um detalhe, José Paulo de Andrade, das vítimas deste voo foi o executivo do Citibank, David Francis Tobola, diretor financeiro de pessoa física da instituição, foi uma das vítimas que teremos a lamentar neste voo. Com você, José Paulo. David Francis Tobol, um dos nomes que constam da lista das vítimas fatais do voo 402 da TAM, que tentava decolar de Congonhas com destino ao Rio de Janeiro. Vítima também o consultor do Banco Mundial e professor da Universidade de São Paulo, Davi Boinovski, que ia ao Rio para participar da Assembleia Geral da Federação Interamericana de Cimento e daria uma palestra sobre marketing às 3 da tarde. Professor da Universidade de São Paulo, Davi Boinovski, consultor do Banco Mundial, também uma das vítimas. Como também Ernesto Igel, filho do presidente do Grupo Ultra, seu herdeiro no grupo, vinha sendo preparado para sucedê-lo, para assumir os negócios do Grupo Ultra, e também o pesquisador do Centro Tecnológico da Marinha e gerente de informática do Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear, Flávio de Araújo Filho. Vítimas desse acidente. Flávio de Araújo Filho também participaria no Rio de uma palestra no Congresso Geral de Energia Nuclear, que acontece no Hotel Glória. Ele falaria sobre o tema termohidráulica de reatores nucleares. Continuamos com imagens ao vivo do bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo, onde se localiza o aeroporto de Congonhas e onde aconteceu o acidente desta manhã com o Fokker 100 da TAM, voo 402. Rede Bandeirantes, canal 21 e a cobertura.